Bom, vamos lá. A aula de hoje ela vai ser sobre incisivo central superior. O incisivo central superior, ele é um dente que, se a gente for comparar, ele é o dente mais importante que a gente tem para estética. Eu coloquei essa tabelinha aqui, tá vendo? A altura total dele, a coroa e a raiz dele tem em torno de 24 milímetros, a altura da coroa tem em torno de 10 milímetros e meio, a largura 8 e a profundidade 7. A gente precisa de gravar isso aqui de cabeça? Óbvio que não. A gente não precisa de gravar isso na cabeça, pelo menos agora, no começo, não. Mas essa tabelinha aí que eu coloquei, ela vai servir de referência para quando a gente for esculpir. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai fazer escultura regressiva? E essa escultura regressiva a gente vai fazer no tamanho no dente que ele realmente é, o tamanho real do dente. Então a gente vai vir nessa tabelinha e a gente vai olhar, o incisivo central superior, ele tem 10,5 de altura. Então a gente vai marcar nossa cera com 10,5. Ele tem 8,35 de largura. Então a gente vai marcar 8,35 e a gente vai usar a profundidade. Então essa tabela aqui, já avisando vocês, ela não é de decoreba, não é para a gente decorar, é só para a gente utilizar na nossa aula prática. O incisivo central superior, ele é o dente que rompe na boca por volta dos 7, 8 anos. Não sei se vocês lembram, eu comentei com vocês que existe a dentição decídua, então a pessoa nasceu. Ela nasceu, quando ela tem em volta de 6 meses, começa a nascer o dente de leite, dente decíduo. E essa dentição decídua ocorre enquanto a pessoa tem 6 meses até ela completar mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Quando essa pessoa completa 1 ano e meio, 2 anos, ela tem todos os dentes decíduos, que são 20 dentes. Ok. Dos 2 anos aos 6 anos de idade, essa pessoa ela permanece somente com o dente decíduo. E com 6 anos começa a vir também os dentes permanentes. Começa a vir os dentes permanentes com 6 anos, e essa troca de dente decíduo até ter os permanentes todos, que a gente chama de período de dentição mista, vai até os 12 anos. Quando a pessoa tem 12 anos, ela vai ter somente dente permanente. Aí depois, lá pelos 18, 20 anos, vem o terceiro molar, que seria o siso. Entendido? Então, o dente permanente, ele começa a romper por volta dos 6 anos. Se eu coloquei aqui que o incisivo central superior, ele está por volta de 7 anos, ele não é o primeiro. Eu até comentei com vocês. Quem são os primeiros? São os primeiros molares inferiores. Dando continuidade. Então, o incisivo central superior, ele não é o primeiro dente permanente a irromper. Ele vai irromper ali aproximadamente o terceiro, quarto dente permanente. Quando ele rompe aqui na frente, pessoal, lá atrás, a criança ela já tem um dente permanente no primeiro molar superior. Ele já está irrompendo mais ou menos na mesma época que esse dente aqui está irrompendo. Bom, e quais são as características do incisivo central superior? O incisivo central superior, ele é o maior dente do grupo dos incisivos. Isso é óbvio pra gente. Quando a gente compara aqui, ó, o incisivo central superior, o lateral superior, o lateral inferior e o central inferior, só da gente olhar os quatro aqui numa foto, obviamente eu consigo ver que o incisivo central superior, ele é o maior de todos. Outra coisa, ele tem uma coroa alargada. O que seria algo alargado, quando vocês pensam em algo largo? Por exemplo, aqui, ó, quando eu pego e meço a altura dele, a altura dele, a largura dele, ela é próxima da altura. Se a largura dele é próxima da altura, ele é um dente alargado, ele é um dente largo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora no incisivo, vou fazer no lateral. Olha como no incisivo lateral, a altura dele prevalece mais com relação à largura. O incisivo lateral, ele é um dente que a gente fala que é longo. O incisivo lateral é um dente alongado. Então, incisivo central alargado, incisivo lateral alongado. E, além disso, o dente, a gente vai ver durante a aula que ele tem vários detalhes. Tem crista marginal, ele tem fossa. O dente ele não é todo liso. Se você passar a língua atrás do seu incisivo central superior agora, você não vai sentir uma superfície lisa. Você vai sentir uma superfície o quê? Ondulada. Você vai sentir uma superfície anatômica. E essa anatomia, quando a gente compara o incisivo central superior com o incisivo lateral superior, o incisivo lateral superior, ele tem uma anatomia mais evidente do que o incisivo central superior. Então ele é alargado porque ele mede a mesma distância Não é a reto. mesma. Ele é alargado porque a largura dele se aproxima da altura. Já adiantando para vocês, a largura dele é aproximadamente 80% da sua altura. Então, se a altura dele é de 10 milímetros, quanto que vai ser a largura? 8 milímetros.
entendeu? Então, é uma média de 80%. Pela largura dele ser próxima da altura, ele é um dente largo. Não é porque a largura é igual, é proporcional, é próximo. Não é, eu me expressei mal, é isso que eu quis Mas quando a dizer. A gente compara diferença é aqui com o pouco. lateral, exatamente. Quando a gente compara com o lateral, consegue observar uma diferença do lateral para o central? Olha como o Sim, central ele é um dente mais largo e olha como o sim, lateral ele é um dente mais longo, alongado, tá? sim, E entendi. vocês estão vendo que eu estou comparando ele com o lateral? A gente sempre, quando a gente fala de anatomia dental, a gente tem sempre um dente referência para a gente comparar. Então, hoje eu estou dando aula do central. Eu sempre vou comparar ele com o lateral. Quando eu for dar aula com Uhum. lateral, eu vou comparar ele com central. Quando eu for dar aula de canino superior, eu comparo ele com canino inferior. Por que a gente compara? Para a gente ter pontos de referência, para a gente ter noções. Igual nesse caso. Se eu falasse que ele era só alargado, ele sozinho, talvez era mais difícil de entender. Na anatomia, a gente sempre compara porque eu mostro também para vocês como é o lateral e vocês conseguem observar melhor essa questão do central ele ser mais alargado e do lateral ele ser mais alongado. Então, até aqui, a gente já sabe duas diferenças entre central e lateral. A primeira delas é o volume. O incisivo central superior tem um volume maior. E a segunda delas é a questão de alargado e alongado. E quando a gente compara central com lateral, o lateral ele tem detalhes anatômicos mais evidentes. Então, existe, por exemplo, na face lingual de um dente, existe algo chamado crista marginal, que é uma elevação que a gente tem. Se você passar a língua, você vai sentir uma elevação na margem da face lingual. A crista marginal, quando a gente for esculpir do incisivo lateral, ela vai ser mais evidente do que a crista marginal do incisivo central. A gente vai começar a ver a face vestibular do incisivo central superior. Toda a face de todo o dente, pessoal, quando a gente for explicar a face de um dente, seja vestibular, seja lingual, mesial, distal, a gente vai falar com qual formato de figura geométrica essa face ela se encaixa melhor. Então, se eu desenhar aqui uma figura geométrica, qual que é a figura geométrica que mais se encaixa na face vestibular desse dente? Ó, se eu traçar uma linha daqui para cá, daqui para cá, Trapézio. daqui para cá e daqui para cá, eu formo um trapézio. Não é quadrado, tá bom, gente? Não é retângulo, é um trapézio. Os incisivos, seja ele central superior, seja ele lateral superior, seja ele incisivo inferior, ele tem uma base de formato trapezoidal. Então, os incisivos, eles são trapezoidais. Não sei se vocês lembram, mas no último vídeo, o que eu expliquei? Que a mesial e a distal, que está aqui, ó, elas fazem o que para a cervical, que está aqui embaixo? Elas convergem. Por isso é um trapézio. Se a mesial e distal ela não convergisse, se a mesial e distal ela não fizesse essa curva aqui assim, ó, não seria um trapézio, seria um quadrado. Mas ela tem que fazer essa curva. Se eu não tivesse essa convergência da mesial e da distal para a cervical, eu não teria esse espaço aqui, ó, que fica alojada essa gengiva. Essa gengiva aqui se chama papila. Concorda comigo que se esse dente, deixa eu limpar o desenho, se esse dente ele descesse reto aqui assim, ó, sem fazer convergência, com formato quadrangular, e os dois descessem retos, eles tomariam o lugar que seria da papila. E a base maior do trapézio sempre voltada para a incisal, porque a incisal, quando eu olho para o vestibular, ela é maior do que cervical. Então, aqui na face vestibular desse elemento, aqui no terço cervical, esse terço aqui é o terço cervical, ela tem uma maior elevação dessa face. Quando eu faço um desenho aqui, olha o que acontece. Quando eu saio aqui, ó, aqui é a linha do colo, onde eu estou pintando ali, não é? Ali que começa a coroa. Quando a face vestibular, ela sai da linha do colo, ela vem um pouquinho para fora, tá vendo? Ó? Olha o que ela faz. Depois que ela vem um pouquinho para fora, ela começa a inclinar para trás. E aí ela vai inclinando para trás. Nisso que ela veio um pouquinho para fora aqui, ó, ela formou uma região, vamos dizer assim, mais barrigudinha, uma barriguinha de chope ali no dente. Esse dente ele ficou mais proeminente, ok? Ali no terço cervical. Essa região mais convexa, eu chamo isso de convexidade, a região mais convexa da face vestibular do dente, ela está localizada no terço cervical. E esse detalhe anatômico a gente chama de bossa. Bossa. Isso, pessoal, eu vou falar em todo dente, tá bom? Todo dente ele vai ter bossa. Todo dente ele vai ter essa bossa. E no incisivo central superior, a bossa ela sempre vai estar localizada no terço cervical.
quando vocês estiverem esculpindo, por exemplo, muitas vezes, vocês me mostram o dente de vocês, aí ele vem aqui, ó, sai do terço cervical, aí chega aqui no médio, vocês fazem isso aqui com o dente, ó. Aí depois vocês continuam para a face lingual. A bossa aqui, ela ficou localizada em qual terço? Olha, lembra? Terço cervical, terço médio e terço incisal. A bossa, ela tá aqui, ó, entre o terço médio e o terço incisal do dente. Ela não ficou aqui no terço cervical. Então, isso aqui está errado. Essa região de maior convexidade, ela acabou ficando aqui em cima. Essa região de maior convexidade, ela tem que ficar aqui embaixo no terço cervical. Imagina uma colher de sorvete, assim. A colher, ela tem dois lados. A colher ela é uma curva. Toda curva tem dois lados. Toda curva tem um lado que é convexo e tem um lado que é côncavo. Então, uma colher de sorvete, o lado que a gente coloca a bola de sorvete aqui assim, ó, é o lado que tem uma cova, tá vendo? É o lado que tem a concavidade. Então, se eu colocar um objeto aqui em cima, por exemplo, imagina que aqui tem uma estrela, pessoal. Qual parte da colher está voltada para a estrela? A parte côncava. A parte côncava da colher está voltada para a estrela. Agora, se eu colocar uma estrela aqui embaixo, vocês vão entender por que isso é importante. A gente vai falar de côncavo e convexo ainda, além daqui da bossa. Se eu colocar uma estrela aqui embaixo, a parte convexa da colher, ela está voltada para a estrela. Então, depende do ponto de referência. Bom, isso aqui a gente já falou. O comprimento cérvico, sai da cervical, incisal dele, é próximo ao comprimento mesiodistal. Mas quem é maior? A altura. Só que como é próximo, a largura dele é próxima à altura, isso faz com que ele seja um dente alargado. Ele não seja um dente longo, tá bom? E essa largura aqui, ela é aproximadamente 80% da altura. Isso eu já comentei. Se o dente tiver 10 milímetros, a largura dele vai ser aproximadamente de 8 milímetros. Olha essa foto aqui, ela dá para observar bem o que a gente falou. Olha como o central ele é bem alargado e o lateral ele é bem alongado. A gente consegue visualizar bem a diferença entre esses dois elementos nessa foto. Além desses detalhes, na face vestibular, aqui, ó, onde está tracejado e aqui, a gente tem duas depressões, é uma leve depressão, que se chama sulco de desenvolvimento. É um sulco formado lá no desenvolvimento do dente. Sulco de desenvolvimento. Esse sulco de desenvolvimento é uma depressãozinha, como se fosse formando ligeiras ondas na face vestibular do dente e fosse formando uma depressãozinha. Essa depressão é o sulco de desenvolvimento. Toda face vestibular do incisivo central superior vai apresentar dois sulcos de desenvolvimento. Se tem dois sulcos de desenvolvimento, eu preciso de diferenciar esses dois sulcos de desenvolvimento. Um sulco de desenvolvimento, ele está mais para o lado mesial, então esse sulco aqui que está mais para o lado mesial, ele vai se chamar sulco de desenvolvimento mesial, e esse outro sulco aqui que está mais para o lado distal, ele vai se chamar sulco de desenvolvimento distal. Então, se eu falar para vocês sulco de desenvolvimento mesial, eu estou falando desse, e se eu falar para vocês sulco de desenvolvimento distal, eu estou falando desse elemento aqui, tá bom? O sulco de desenvolvimento, ele parte aqui da borda incisal do dente, ele atravessa o terço incisal aqui, ó, e ele para aqui no terço médio. Ele não invade até na gengiva. Ele não invade a região de... O que tem aqui de convexidade? A bossa. O sulco, ele não invade a bossa. Ele para antes de chegar no terço cervical. Esse sulco, ele vem, sai da borda incisal, ele passa pelo terço incisal, ele passa pelo terço médio e ele para aqui aproximadamente antes de chegar no terço cervical que tem a bossa. Olha, pessoal, nessa foto aqui ele dá para observar melhor. Tá vendo que o sulco, ele sai daqui, ó. Tá vendo? Tem uma depressãozinha aqui, ó. Ele sai daqui, vem para cá. É bem ligeiro, tá bom? Olha, ele sai daqui. Tá vendo que aqui bate a luz de uma forma diferente? Tem uma reflexão de luz? O sulco ele tá passando nessa região aqui, ó. E aqui ele vai morrendo em zero. Ele para mais ou menos aqui. Ele não passa desse local. Sulco de desenvolvimento. Mas aí ele já não tá na bossa, não? Não, tá vendo aqui, ó? Ele tá vendo até aqui. A bossa, ela tá localizada aqui Uma embaixo. bossa na cervical, quase na cervical? Isso, a bossa, ela tá sempre localizada no terço cervical. A bossa, ela tá aqui, ó. Ah, tá, E o entendi. sulco, ele sai daqui, ó. Até a medial. Ele sai daqui, passa do terço incisal e vem aqui mais ou menos até o terço médio. Aí sai ele daqui, fica na medial, né? isso, ele
Passa aqui, ó, e 10. vem até o terço médio, mais ou menos. Entendido? Ele não invade a região de bossa. Pessoal, Entendi. aqui é depressão e aqui é depressão. Só tomar cuidado, a gente não vai chegar na hora de esculpir, vocês vão ver que a gente tem instrumentais que tem uma ponta. Isso não, a gente não vai chegar e vai fazer um risco no dente e vai cravar um sulco. A gente vai fazer uma ligeira depressão naquele local. Não é um risco, é uma depressão. A gente não vê ninguém sorrindo com um risco no meio de um dente. E às vezes, quando a gente está começando a esculpir, a gente sem querer acaba fazendo um risco, tá bom? Então, tem 2 sulcos de desenvolvimento. Vocês concordam comigo que se eu tenho um sulco de desenvolvimento aqui na mesial e um sulco de desenvolvimento aqui na distal, que são partes, que são depressões, esse dente ele vai ficar com 3 partes mais altas? Aqui, se eu tenho um sulco aqui e se eu tenho um sulco aqui, são depressões esses locais. Consequentemente, aqui vai ser mais alto do que aqui vai ser mais alto do que aqui, e aqui também vai ser mais alto. Então, eu tenho 3 elevações que são divididas por 2 sulcos, beleza? Essas 3 elevações são o que a gente chama de lóbulos. Lóbulos. Os 2 sulcos de desenvolvimento, eles dividem quantos lóbulos de desenvolvimento? 3 lóbulos de desenvolvimento, tá bom? Pessoal, se eu tenho 3 lóbulos de desenvolvimento, eu tenho que diferenciar esses 3 lóbulos de desenvolvimento. Aí, mesma coisa, eu tenho que lembrar dos terços dos dentes, tá bom? Esse lóbulo de desenvolvimento aqui, ele está mais próximo da face mesial. Então, esse lóbulo de desenvolvimento aqui, o nome dele é lóbulo de desenvolvimento mesial. Esse lóbulo de desenvolvimento aqui, ele está mais próximo da face distal. Então, o nome dele é lóbulo de desenvolvimento distal. E esse lóbulo aqui, ele está no meio, ele está entre os dois. É melhor chamar ele lóbulo de desenvolvimento mediano. Está no meio, nesse sentido aqui, ó, a gente costuma chamar de mediano. Não é errado a gente chamar de médio. Se vocês colocarem para mim, por exemplo, na prova, médio, tá certo, porque esse aqui é um terço médio entre esse e esse. Só que a gente tem um costume de chamar esse terço e esse lóbulo, consequentemente, de mediano. Então, lóbulo de desenvolvimento mesial, distal e mediano. Bom, dando continuidade, o lóbulo de desenvolvimento, vocês viram quando eu estava desenhando ali, ó, aqui nessa região que eu estou apontando aqui, ó, tem uma ligeira depressãozinha? Consegue observar? Essa ligeira depressãozinha, que nessa região mais ou menos, que começa a dar início ao sulco, tá bom? Aqui, o lóbulo de desenvolvimento em dente que acabou de romper e dente recém-erupcionado, ele pode aparecer aqui na borda incisal. Olha essas voltinhas aqui que está aparecendo na borda incisal, tá vendo? O lóbulo de desenvolvimento ele aparece ali na borda incisal e a gente chama isso aqui de mamelos. A gente chama isso de mamelos. O que é isso aqui? Nada mais é do que... Aqui não passa um sulco nesse dente, ó. E esse sulco, ele não divide... Eu tenho 2 sulcos de desenvolvimento, um mesial e um distal, que são depressões, que dividem 3 partes mais altas, que são os lóbulos de desenvolvimento mesial, mediano e distal. Quando o dente é recém-irrompido, o que é recém-irrompido? Ele acabou de nascer na boca, vamos pensar assim. Aqui na borda incisal, esse lóbulo de desenvolvimento ele aparece com 3 voltinhas, ok? E a gente chama isso de mamelos. Aí vem um raciocínio. Por que isso é só em dente recém-rompido? Se a gente olhar no espelho aqui agora, todos nós, vocês já têm 20 anos, por exemplo, a maioria de vocês já não vai ter mais esses mamelos na borda incisal. Vocês sabem conseguir entender por quê? Formular um raciocínio de desgaste dentário. O que acontece? Quando o dente ele rompe, os dentes eles entram em contato e a gente começa a utilizar esse dente. Os dentes eles entram em contato. Então, há um quê? Um desgaste da borda incisal e essa borda incisal ela fica mais próxima do reto. Nessa primeira foto aqui, a gente consegue observar uma borda incisal mais próxima do reto. Tá vendo? Que é o que acontece depois de um dente depois de um dente um tempo que ele está na boca. Nessa segunda foto, pessoal, mesmo esse paciente aqui, ó, não necessariamente na segunda foto ele está com o dente recém-rompido, porque ele tem uma situação diferente. Você está vendo que esse paciente ele está com a boca fechada? E quando a gente fecha a boca, nossos dentes anteriores, eles ficam um passando em cima do outro, não ficam? Sim. Nossa mordida não fica igual desse paciente.
Essa mordida aí é uma mordida normal? Não, aparelho dele. Eu chamo isso de mordida aberta anterior. O próprio nome ele já explica, né? Mordida que está aberta na região anterior dos dentes. Lembra que esses são os dentes anteriores? Eu chamo isso de mordida aberta anterior. Em que situação ocorre essa mordida aberta anterior? Chupeta? É o quê? Chupeta, chupadeira, É por... chupeta. Perfeitamente, tá bom? Perfeitamente. Chupadeira, chupeta. Nesses pacientes, pessoal, como o dente rompe e o dente não toca um com o outro, esse paciente aí faz 15, faz 20 anos, 25, e muitas vezes os mamelos deles continuam ali, ó, em posição intacto. Por quê? O dente não está em contato um com o outro. Então não há um desgaste. Agora, esse paciente, imagina que ele vai colocar um aparelho ortodôntico, ele fez uma ortodontia, ele acertou a posição óssea, acertou a posição dentária dele. A partir desse momento, o dente dele vai começar a ter contato e vai começar a desgastar. E a borda incisal dele, ela vai ficar lisa, tá bom? Entendido aqui? Ok, entendi. Agora, vou fazer um central. Tô lá na clínica. A gente vai restaurar um incisivo central, que quebrou aqui, ó. Eu vou fazer os mamelos dele ou eu não vou fazer? É óbvio, depende. Se o paciente no dente do lado tiver os mamelos, a gente vai reproduzir os mamelos aqui. Se o paciente não tiver os mamelos, a gente não vai reproduzir os mamelos. A gente sempre vai copiar a situação do paciente. Se eu estou fazendo só um dente, eu quero copiar os outros dentes. Eu quero deixar igual aos outros dentes. Ah, não, eu aprendi na anatomia que eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo. Não, você tem que copiar os outros dentes do paciente. Entendido? Henrique, Opa. os sulcos, eles têm uma função ou é só copiar anatomicamente é assim? O suco, ele divide o mamelo. Então, acaba que ele tem uma função indireta. Porque o mamelo, ele acaba tendo uma função. Foi até legal você perguntar isso, que eu ia acabar passando o slide sem falar. Pessoal, imagina que eu tenho uma bexiga na minha mão. E eu tenho que furar essa bexiga. Ok? Como é mais fácil eu furar essa bexiga? Se eu colocar minha mão assim, ó, em faca, de lateral, e tentar furar essa bexiga. Ou se eu ir com a ponta dos meus dedos e tentar furar essa bexiga. Com a ponta dos dedos. Com a ponta dos dedos eu vou furar mais fácil. Então, esse dente aqui, ele tem que romper. Quando o dente está irrompendo, quem está em cima dele? Como se fosse uma capa. Eu tenho gengiva. Não tenho? Então, esse dente ele tem que romper e ele tem que passar por essa gengiva. Como é mais fácil o dente romper e passar pela gengiva? Uma borda incisal que está reta, igual essa aqui, ou uma borda incisal que está toda irregular, igual essa aqui? Uma borda incisal que está toda irregular. Ok? Então, esses mamelos, eles facilitam o dente a irromper. E quem divide os mamelos são os sulcos de desenvolvimento. Então, a gente pode pensar que acaba tendo uma função por conta disso, entendeu? E a face vestibular, ela tem várias bordas que vai delimitar essa face, tá bom? Toda face, eu comentei isso com você, quando eu estava falando de bordas, eu comentei isso. Toda face, ela tem 4 bordas. Então, a face vestibular aqui, ela vai ter 4 bordas. Essa borda que está passando aqui embaixo, olha, é a borda da face vestibular com a cervical. Então, essa borda aqui é a borda vestíbulo cervical. Essa borda aqui, ó, ela apresenta uma curva, tá vendo? E toda curva tem um lado côncavo e um lado convexo. O lado da curva que está voltado para a coroa, lembra que eu falei da colher? Esse lado aqui é o lado côncavo, que tem a cova, ó, tem a concavidade. Então, esse lado é o lado côncavo. O lado côncavo está voltado para a coroa do dente. Aqui dentro tem a raiz. O lado convexo da borda está voltado para a raiz do dente. Entendido? Essa é a borda vestíbulo cervical. Também tem essa borda aqui, ó, e tem essa borda aqui. Essa borda aqui é a borda da face vestibular com a face distal. Então, essa borda aqui é a borda vestíbulo distal. Agora, como eu sei que aqui é distal e aqui é mesial? Comentei isso com vocês, pela altura. Tem uma regra geral que me diz a mesial ela sempre vai ser maior do que a distal. Então, eu consigo já olhar esse dente e eu quero que vocês já saibam fazer isso, que vocês já saibam pegar, olhar para esse dente e dizer para mim, aqui é distal e aqui é mesial. Entendido? Então, se eu marcar aqui, ó, essa borda distal, ela vai daqui mais ou menos, ela vem, ó, ela faz uma curvatura e ela inclina para cá. E ela vai mais ou menos para cá. Essa borda aqui do lado de cá, qual que é o nome dela? É a borda da face vestibular
com a face mesial. Então, essa borda aqui, ó, é a borda vestíbulo-mesial. Agora, concorda? Essa borda ela desce, ela vem convergindo um pouquinho, olha, e ela para aqui assim. Concorda comigo que tanto a borda vestíbulo-distal, que é essa aqui, quanto a borda vestíbulo-mesial, que é essa aqui, as duas, elas convergem para a cervical? Sim. Então, quando eu for descrever as duas, eu vou falar assim, as duas convergem para a cervical. Vou começar a descrever a borda vestíbulo-distal, converge para a cervical. Vou começar a descrever a borda vestíbulo-mesial, ela converge para a cervical. Beleza. Então, se as duas convergem para a cervical, eu tenho que achar pontos que eu possa diferenciar essas duas. Por exemplo, no tamanho. Eu consigo dizer qual das duas é maior. Vocês, antes de eu falar, já sabem me dizer isso. Se eu perguntar para vocês, quem é maior? A borda vestíbulo-mesial ou a borda vestíbulo-distal? Eu já falei que a face mesial é maior. Então, a borda vestíbulo-mesial, ela vai ser maior do que a borda vestíbulo-distal. Então, primeiro ponto, a borda vestíbulo-mesial... Peraí. A borda vestíbulo-mesial, ela vai ser maior do que a vestíbulo-distal. Então, a primeira coisa que a gente vê é a altura delas. Segunda coisa que a gente vê, qual que é mais arredondada, ou seja, tem uma que desce mais retinha assim, ó, e tem uma que desce fazendo um ligeiro arredondamento, que é mais arredondada. Olha para o esquema, olha para o desenho. Quem tem o maior arredondamento? Olha o que a face distal vem e faz, ó, ela vem, ela arredonda um pouquinho, ela tem uma região de arredondamento aqui, tá vendo? E olha como a mesial ela desce mais reta. Ela não tem tanto arredondamento. Então, quando eu comparo a distal com a distal ela é mais arredondada. E o terceiro item que eu posso fazer para comparar é ver qual é mais convergente. Tá ok. As duas, se eu olhar aqui, ó, a distal está inclinando para a cervical e a mesial também. Mas, das duas, uma das duas converge mais. O que seria convergir mais? Uma das duas inclina mais para a cervical do que a outra. E nesse caso, observa o esquema, a mesma coisa. Observa a mesial e observa a distal. Quem está inclinando mais para a cervical é a distal. Então vamos lá. Quando eu for descrever o bordo vestíbulo distal, primeira coisa que eu vou falar dele, ele converge para a cervical. Ponto. Só que como o mesial também converge para a cervical, eu tenho que falar itens para diferenciar ele do lado mesial. Então, ele converge para a cervical. Ok, mas o quê? O tamanho dele, quando comparado com o mesial, ele é menor. O arredondamento dele, olha o distal, ó, é mais arredondado, tá bom? E a inclinação dele, a convergência dele, ele inclina mais. Isso aqui, ó, deita mais para a cervical. Ele é mais inclinado para a cervical do que o lado mesial. Agora, se eu for falar do lado mesial, só vou mudar o slide, ó. Mudei o slide. Eu saí da borda vestíbulo distal e fui para a borda vestíbulo mesial. Quando eu vou descrever a borda vestíbulo mesial, o que eu posso falar dela? Primeira coisa, ela converge para a cervical. A gente já falou. Aí eu comparo ela com o lado distal. Primeira coisa, tamanho. A borda vestíbulo mesial é maior ou menor do que a distal? Ela é maior. Outra coisa, arredondamento. Ela é mais arredondada ou ela é menos arredondada do que a distal? Ela é menos arredondada, ela é mais retinha. E outra coisa, ela é mais convergente, ou seja, ela inclina mais para a cervical ou ela inclina menos quando comparado com o lado distal? Ela inclina menos. Então, ela é maior, menos arredondada e menos convergente para a cervical do que a borda distal. Pessoal, isso eu quero saber se está entendido. Porque isso é algo importante e que a gente vai repetir para outros dentes também. E faltou uma borda. Lembra que eu falei? Toda face tem 4 bordas. A gente falou da vestíbulo cervical, a gente falou da vestíbulo distal, da vestíbulo mesial e faltou falar da borda vestíbulo incisal. A borda vestíbulo incisal, ela é fácil. Lembra que eu falei para vocês que a mesial ela é maior do que a distal? Se a mesial ela é maior do que a distal, se a mesial vai daqui até aqui e a mesial vai daqui até aqui, ó, consequentemente, a incisal que está aqui em cima, ela vai inclinar para qual lado? Para o mesial ou para o distal? Ela vai inclinar para o lado distal, porque o lado distal é menor do que o mesial. Então, a incisal aqui, ela inclina para o lado distal. Se por algum acaso a mesial fosse menor, ela inclinaria para o lado mesial, tá bom?
Só uma informação, pessoal. Eu estou falando aqui, a mesial é sempre maior do que distal. Isso é uma regra de uma forma geral. É o que normalmente ocorre com os dentes. Só que existe, por exemplo, incisivo central superior, eu já vi que tem a distal maior do que a mesial. Isso pode acontecer. É o que eu falei, se a gente estiver fazendo um dente só, a gente vai copiar o que o paciente já tem. Agora, normalmente, quando a gente está fazendo uma reabilitação toda, a gente segue a anatomia que seria o mais próximo vamos dizer assim, que normalmente acontece. A gente normalmente faz isso. Face lingual, pessoal. Agora a gente estava falando da face lá contrária à face vestibular do dente. Só lembrando, se for um incisivo central superior, se for qualquer dente superior, a face lingual eu também posso chamar de face palatina. Se fosse um dente inferior, eu não poderia chamar de face palatina. Eu chamaria somente de face lingual. Tá? Da mesma forma que a face vestibular. Se eu olhar para essa face aqui, ó, qual que é a figura geométrica que melhor se encaixa? Ó, aqui na incisal é reto, mesial e distal converge um pouquinho para a cervical, na cervical encaixa mais ou menos assim. A figura geométrica que melhor se encaixa aqui também na face lingual é um trapézio. Então, da mesma forma que a vestibular, a lingual também tem um formato trapezoidal. Ó, trapezoidal e trapezoidal. A base do trapézio ela é maior para o lado incisal e sempre menor para o lado cervical. Outra informação, a face lingual ela tem sempre uma altura menor do que a vestibular. Então, se a gente for olhar a altura da vestibular e da lingual, a vestibular ela tende a ter uma altura maior. Aí aqui, no começo, vocês acabam confundindo um pouco. Eu falei que lá na vestibular, eu tenho, ó, aqui tá a linha do colo, aí ó, o dente vem, deixa eu mudar a cor. Aqui tá a linha do colo, aí o dente vem, ó, tem uma maior elevação, eu tô lá na vestibular, depois ele inclina para trás. Essa maior elevação é localizada em qual terço do dente? No terço cervical do dente. E essa maior elevação se chama como? Alguém lembra o nome? Bossa, tá bom? Bossa. Bossa. Beleza. Aqui na face lingual, essa maior elevação a gente não vai chamar de bossa, tá bom? A gente vai chamar de cíngulo. Cíngulo. E eu pergunto, o cíngulo, ele está situado em qual terço? Ele também está situado no terço cervical. Assim como na vestibular, o cíngulo ele também está situado no terço cervical. Então, na face vestibular, eu tenho uma maior elevação que se chama bossa, está situada no terço cervical. E na face lingual, eu também tenho uma elevação que também está situada no terço cervical, mas a gente vai chamar de cíngulo. A gente vai chamar de cíngulo, tá bom? Acima da bossa, pessoal, o dente ele continua inclinando para trás. Acima da bossa aqui, ó, acima da bossa, a bossa ela é uma convexidade, tá vendo? É uma parte convexa. Acima da bossa, o dente ele continua inclinando para trás, fazendo uma ligeira convexidade, tá vendo? Já no cíngulo, o cíngulo ele também é uma convexidade, ó. O cíngulo é uma parte convexa. Porém, acima do cíngulo, logo quando acaba o cíngulo, eu começo uma região de concavidade. Olha como aqui forma uma concavidade. Então, acima da bossa, eu continuo tendo uma ligeira convexidade. Isso é importante na hora que a gente for esculpir. E acima do cíngulo, o cíngulo ele é convexo. Mas acima do cíngulo, eu continuo tendo, eu não tenho convexidade mais. Eu vou ter uma concavidade, ó. Eu tenho uma concavidade. Beleza? A palavra bossa, ela significa a maior convexidade da face. Então, dependendo da face que a gente olhar, não hoje, a bossa ela pode estar em outro terço, sem ser o terço cervical. Existe dente que a gente vai olhar lá na frente, que a bossa vai estar aqui, ó, no terço médio. O cíngulo não, pessoal. O cíngulo ele vem da palavra cintura. Então, toda vez que a gente falar cíngulo, o cíngulo ele vai estar localizado na cervical de um dente. Aqui na face lingual, pessoal, eu tenho duas elevações na margem. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma elevação desse lado, olha. E eu tenho uma elevação do outro lado. Essa elevação lembra de crista. Crista do galo, não é a parte mais alta aqui do galo? Crista do galo? A crista da onda. Isso aqui é uma crista. E isso aqui também é uma crista. Deixa eu delimitar essa crista. Ó, aqui eu tenho uma crista. Aqui eu tenho uma crista. E aqui eu também tenho uma crista. Essa crista, concordam comigo que ela está localizada na margem da face lingual? Então o nome dela é crista marginal. Agora, eu tenho uma crista marginal que está mais para o lado mesial do dente
e eu tenho uma crista marginal que está localizada mais do lado distal do dente. Obviamente, a crista marginal que está localizada desse lado, ela se chama crista marginal mesial. E a crista marginal que está localizada desse lado aqui, ela se chama crista marginal distal. Então, a crista marginal é um detalhe que a gente tem que ter atenção. Quando a gente for esculpir a face palatina do incisivo central superior, eu preciso deixar a crista marginal mais alta ou mais baixa? Eu deixo uma elevação, é uma parte alta do dente, é uma elevação. E a crista marginal é como se fosse a viga do dente. Toda essa região de crista, ela é mais elevada. Se eu tenho duas regiões mais elevadas ali na margem do dente, é como se fosse a viga do dente. Um dente que perde a crista marginal dele, ele é um dente automaticamente mais frágil. Ele é um dente automaticamente com menos retenção. Então, a viga, a crista marginal, ela dá reforço ao dente, tá bom? Além disso, na face lingual, se aqui tem crista marginal, aqui é uma elevação e aqui também é uma elevação, tá bom? Esse meio aqui, ó, tá vendo que forma uma sombra? Essa região mais profunda aqui da face lingual, a gente chama de fossa. Então, essa região aqui é a fossa. A crista é região alta e a fossa, ela é região baixa, é depressão. A crista é local que eu tenho que acrescentar cera ou não tirar cera. E a fossa é o local que eu tenho que escavar. Eu tenho que pegar o instrumento aqui na hora que a gente estiver esculpindo o incisivo central e passar o instrumento aqui, ó, esculpindo essa fossa. Guarda por enquanto essa informação. Aqui embaixo, a gente também tem uma elevação. Aqui embaixo eu também tenho uma elevação que eu chamo de cíngulo, que eu comentei com vocês. Então, cíngulo e crista é região alta e a fossa é região baixa. O desenho da face lingual do incisivo central superior, ele fica dessa maneira. Vem a crista marginal mesial, vem a crista marginal distal, ok? Aqui é parte alta ou baixa? Aqui é alta, aqui é o cíngulo. O cíngulo nesse dente, normalmente ele forma uma projeçãozinha assim, ó. Pode acontecer. E forma uma união entre a crista marginal mesial, crista marginal distal, e essa projeção do cíngulo. Essa união toda, ela acaba formando como se fosse uma letra W. Por isso a gente fala que o formato do conjunto de crista aqui, ó, da face lingual do incisivo central superior, é um formato de um W. Formato de um W. Outra coisa, lembra que eu falei com vocês no começo da aula que quando a gente compara incisivo central superior e incisivo lateral superior, o incisivo lateral superior, ele tem detalhes anatômicos mais evidentes. Eu falei até de passar a língua na face palatina. Eu estava falando, por exemplo, de uma crista. Quando a gente compara a crista marginal de um incisivo central e a crista marginal de um incisivo lateral, a crista marginal do incisivo lateral ela é mais evidente e a crista marginal do incisivo central ela é menos evidente, ela é menos volumosa. Então, essas partes que eu delimitei são partes altas. Essa parte que está aqui, ó, é a fossa. A fossa, ela é parte baixa, a fossa ela é uma depressão. Aí, uma observação sobre a fossa. A fossa, aqui próxima do cíngulo, ó, nessa região aqui que eu estou pintando, ela é mais profunda. À medida que ela vai se aproximando da face incisal, ó, ela vai ficando mais rasa. Então, aqui nessa região, eu tenho uma fossa mais profunda. E aqui nessa região, eu tenho uma fossa mais rasa. Isso significa dizer que aqui a gente vai esculpir menos. E aqui a gente vai esculpir mais. Tá bom? Esculpir menos e esculpir mais. Certo? A fossa, o incisivo, ele não tem a função de cortar o alimento. É como se a fossa ela funcionasse como se fosse uma pá na hora que a gente morde a maçã. É como se fosse a entradinha da pá. Sabe quando a gente pega a areia com a pá, tem a parte côncava ali? A fossa é como se fosse a parte côncava que na hora que a gente morde a maçã, ela funciona como se fosse uma pá. Beleza? A face lingual, igual a face vestibular, ela tem as bordas. Aí eu não vou entrar em detalhe tudo de novo. Por quê? A delimitação da face vestibular, ela é igual... A delimitação aqui da face lingual, ela vai ser igual à face vestibular. Então, essa borda aqui é a borda da face lingual com a cervical. Então, essa borda aqui é a borda língua-cervical. E da mesma forma, a borda língua-cervical, ela é curva. Lembrando, toda curva tem um lado côncavo e um lado convexo. Nesse caso aqui, qual lado da curva está voltado para a coroa? O lado côncavo. Então, essa borda língua-cervical, ela é côncavo para a coroa. Ou qual lado da curva está voltado para a raiz?
o lado convexo. Então, a borda lingo-cervical, eu posso dizer que ela é convexa para a raiz. Borda lingo-mesial e lingo-distal. Mesma coisa, a descrição dela vai ser igualzinho da face vestibular, tá? Porque o formato, a conformação geral do dente é a mesma coisa. Então, borda lingo-mesial, relembrando, ela converge para a cervical. Com relação ao tamanho do que é distal, quem é maior? A mesial, ela é maior. A mesial, ela arredonda menos, ela desce mais retinha. E ela converge menos para a cervical, tá? E lembrando, a distal, ela é menor do que a mesial, ela arredonda mais e ela converge mais para a cervical do que o lado mesial. Eu estou passando mais rápido aqui, pessoal, porque a descrição é exatamente igual à face vestibular, tá bom? A única coisa que vai mudar é o nome. Em vez daqui ser borda vestíbulo incisal, como eu estou na face lingual, aqui é borda língua-incisal. E só relembrando, aqui é a borda incisal. Como aqui é distal e aqui é mesial, e a distal ela é menor do que a mesial, a incisal que está aqui em cima, ele vai inclinar para o menor lado. Então, a incisal aqui, ó, ele vai inclinar para a face distal. As faces proximais. Face proximal é mesial e distal. O formato dele já mudou. Olha como é o formato da face vestibular, da face proximal. Eu não formo mais um trapézio, eu formo agora um triângulo. E a base desse triângulo, ele está localizado aqui na cervical. Então, tanto se eu estiver falando de face mesial ou se eu estiver falando de face distal, o formato é triangular com a base maior lá na cervical. E as bordas da face proximal? Olha o que acontece, pessoal. Olha como é essa borda aqui, ó. A borda cervical, quando eu olhava a face vestibular ou lingual, aqui é uma face vestibular, ó. A curvatura é convexa para a raiz. Tá vendo? A curvatura aqui, ó, é convexa para a raiz. Isso quando eu olhei vestibular ou quando eu olhei lingual. Agora que eu estou olhando uma face proximal, essa curvatura, olha o que ela faz. Ela é côncava para a raiz. Então, a linha do colo, ela é sinuosa. Ela vai fazendo o quê? Uma onda. Em um lado ela é côncavo para a raiz, um lado ela é convexo, um lado côncavo e um lado para a raiz. Mas vai ser regra. Sempre que a gente olhar por vestibular, a linha do colo vai ser o quê? Convexa para a raiz, por vestibular ou por lingual. E sempre que eu olhar numa face proximal, a linha do colo ela vai ser o quê? Ó? Côncava para a raiz. Então, quando a gente descreve esse bordo aqui, bordo cervical, ele é côncavo para a raiz. Posso falar que ele é convexo para a coroa? Também posso falar que ele é convexo para a coroa. Tá? O que acontece? Se eu estiver olhando a face mesial aqui, essa borda aqui vai ser a borda mesiocervical. E se eu estiver olhando a face distal aqui, essa borda aqui vai ser a borda disto-cervical. Pessoal, ficou bastante silêncio, não tem nenhuma dúvida, tá dando para pegar? Vamos lá. Pessoal, essa borda aqui da frente, olha. Essa borda aqui da frente é a borda mesiovestibular ou disto-vestibular. Depende da face que a gente estiver olhando. Se eu estiver olhando para a face mesial, essa borda aqui, ela vai ser mesiovestibular. O que ela tá para vestibular? O que é essa borda aqui, ó, ela tá para vestibular? Ela tá côncava ou ela tá convexa para o vestíbulo da boca? Ela tá convexa. Então, essa borda mesiovestibular, ela é toda convexa para o vestíbulo da boca. Ela é toda convexa. Eu não tenho concavidade na borda mesiovestibular. Beleza? Agora, aí que vem a diferença. Olha essa borda mesiolingual aqui, pessoal. Olha o que ela faz. Lembra que aqui nessa região, no terço cervical, tem o cíngulo. Aqui no terço cervical tem o cíngulo. E no terço médio incisal, depois do cíngulo, forma uma concavidade. Então, o que acontece? Essa borda aqui é a borda mesiolingual ou distolingual. Depende da face que a gente está olhando. E ela tem diferentes disposições. Essa borda, o que acontece? Se eu estiver olhando ao terço cervical dessa borda, ela é o que para lingual aqui, ó, para a região da língua? É convexa para lingual. E se eu estiver olhando o terço médio incisal, ele é côncavo para lingual. Então, como é que eu descrevo essa borda mesiolingual? No terço cervical, olha, porque tem um cíngulo, ela é convexa para lingual, e acima do cíngulo começa a concavidade. E acima do cíngulo, quais terços são? Médio e incisal.
no terço médio incisal, ela é côncava para lingual. Borda mesiovestibular é toda convexa para vestibular. Borda mesiolingual, convexa só no terço cervical e côncava no terço médio incisal. Eu tenho noção que é muita informação nova, tá bom, pessoal? Questão de estudar depois também. Essa aula, não sei se todo mundo estava aqui quando eu falei no começo, tem uma aula que eu gravei falando desse dente e ficou legal. Para complementar essa aula aqui, vai ser bem interessante assistir essa aula que eu gravei. Eu vou mandar para vocês, tá bom? E existe também essa borda aqui em cima. Essa borda aqui em cima, da mesial com a incisal, é a borda mesio-incisal. Se eu estiver olhando a face distal, ela vai ser a borda disto-incisal. Se eu fizer uma curva aqui assim, olha, fiz uma curva. Essa curva, ela é côncava ou convexa para incisal aqui, ó? Ela é convexa para incisal. Então, relembrando, borda mesio-cervical, côncava para raiz, ó. Borda mesio-vestibular, convexo para vestibular. Borda mesio-incisal, convexo para incisal. Borda mesiolingual, ela é convexa para lingual no terço cervical e côncava para lingual no terço médio e no terço incisal. Eu quero saber se vocês entenderam principalmente essa parte aqui, ó. Voltando. Lembra que eu falei para vocês que aqui na vestibular eu tenho uma maior elevação, ó. Saí da linha do colo, que está aqui. Saí da linha do colo, ó, vem a elevação da vestibular e depois essa face vestibular ela inclina para trás. Certo? Aonde ficou a minha maior convexidade? Onde a minha barriga ficou maior ali na face vestibular? No terço cervical. Essa região aqui do terço cervical é a bossa. Beleza? Depois da bossa, esse dente sai da linha do colo, tem uma elevação. Depois da bossa, ele inclina para trás. Só que ele não inclina fazendo concavidade. O que é concavidade? Se ele inclinasse e fizesse isso aqui, ó. Se ele fizesse isso aqui, eu teria feito uma concavidade. Mas esse dente, ele não faz isso. Esse dente, depois da bossa, ele só faz convexidade na face vestibular. Beleza? Bossa. Aqui na face lingual, quando a gente sai aqui da cervical, eu também tenho uma elevação. Essa elevação na face lingual, a gente não chama de bossa. Essa elevação a gente chama de cíngulo. Essa elevação aqui a gente chama de cíngulo. E logo depois que acaba o cíngulo, se fosse igual a face vestibular, o que ia acontecer? Eu ia continuar com uma convexidade. Mas não é igual a face vestibular. Logo depois que acaba o cíngulo, eu tenho uma concavidade, ó. Forma uma parte côncava. Beleza? Professor, Oi. na face lingual tem sulco? Sulco é na vestibular. Na face lingual não tem, né? O sulco de desenvolvimento, não. Vamos lá. Aqui é a face vestibular. Deixa eu ver se vocês... Calma aí rapidinho, gente. Vou dar um... Todos me enxergam grande? Tentam me aumentar aí. Sim. Sim. Olha, o que acontece? Aqui vai ficar talvez mais fácil de entender. Aqui é a face vestibular de um dente. O que eu tenho na face vestibular de um dente? Primeira coisa, aqui embaixo eu tenho uma maior elevação. Essa maior elevação é o que eu chamo? Bossa. Bossa. Olhando só pelo vestibular, eu não consigo ver a bossa, tá vendo? Eu não consigo ver direito. Mas quando eu viro esse dente por proximal, ó, tá vendo que aqui essa região é mais elevada? É mais elevada. E depois, e que terço está localizada a bossa? Um terço cervical do dente, que é aqui embaixo, próximo à parte cervical. Depois da bossa, esse dente ele continua inclinando para trás, ó. Eu não tenho concavidade. O que seria concavidade? Depois da bossa, o dente ele faz isso aqui, ó. Ele continua reto. Se eu tivesse concavidade, depois da bossa, ele faria isso aqui, ó. Faria uma depressão. E a vestibular não tem depressão, ó. Depois da bossa, o dente ele continua ligeiramente convexo. Vocês conseguem entender quando eu falo convexo, ligeiramente convexo? É que a barriguinha dele dá para fora. Não tem um buraco, não tem uma concavidade. Tem uma barriguinha. Desculpa falar barriguinha, mas é para entender melhor. Pessoal,
Então, aqui, depois da bossa, ele continua inclinando para trás. Eu não tenho concavidade, eu tenho convexidade. Isso na face vestibular. O que mais tem na face vestibular desse dente? Eu tenho dois sulcos. Eu tenho um sulco aqui, um sulco aqui, ó. Nessas regiões que eu risquei, eu tenho dois sulcos. Como são chamados esses sulcos? Sulco cervical e... Oh, Distal, mediano. Não, o nome dele, antes de falar... Não. Qual que é o nome dele? Sulco de desenvolvimento. Sulco de desenvolvimento. Tem um sulco de desenvolvimento do lado mesial e um sulco de desenvolvimento do lado distal. Beleza? Aí sim, sulco de desenvolvimento mesial esse aqui e sulco de desenvolvimento distal esse aqui. Olha esse dente. Você consegue observar ali, ó? Não sei se dá para ver a textura dele na face vestibular. Olha como é só uma depressãozinha o sulco. Olha que legal. É só uma depressãozinha, olha. E são dois. Um do lado mesial e um do lado distal. Esses dois são dois. Aí vai até em cima, né, professor? Ele vai até aqui na incisal. Só que ele não ultrapassa a região de bossa. Tá vendo que ele não chega na bossa? A bossa tá lá no cervical, ó. Ele para em cima da bossa. Ele para antes de chegar na bossa. Consegue observar isso? sim. Legal. Esses dois sulcos de desenvolvimento, que são duas depressões, eles estão dividindo em três partes mais altas, tá vendo? Sim. Consegue ver nitidamente as três. Aqui, ó, eu tenho três elevações. Esse sulco ele forma para mim três elevações. Essas três elevações são os lóbulos de desenvolvimento. Se eu tenho três lóbulos de desenvolvimento, é o que eu falei para vocês. Eu preciso de diferenciar esses lóbulos. Eu tenho um lóbulo de desenvolvimento mais para o lado mesial, que é o lóbulo de desenvolvimento mesial. O lóbulo de desenvolvimento aqui do meio, olha, que é esse aqui, ó, é o lóbulo de desenvolvimento mediano. E o lóbulo de desenvolvimento mais predistal é o lóbulo de desenvolvimento distal. Beleza? O lóbulo de desenvolvimento ali na borda incisal, ele está aparecendo com três voltinhas, vocês estão vendo? Ó, 1, 2, 3. Essas voltinhas a gente chama de mamelos. E quando que aparecem esses mamelos? Em dentes recém-erupcionados. Eu travei o microfone de vocês de novo, não, né? Não. Ah, tá. Não. Achei que eu tivesse travado. E esse mamelo, ele aparece em dente recém-erupcionado. Então, a face vestibular é basicamente isso, ó. Bossa, sulco de desenvolvimento mesial e distal, 3 lóbulos de desenvolvimento. Ela tem qual formato a face vestibular? Formato de um trapézio, tá bom? Com a borda incisal, a base incisal maior do que a base cervical. E o lóbulo de desenvolvimento, quando ele aparece aqui na face incisal, eles formam os mamelos, que é a parte do dente recém-rompido. Face vestibular foi basicamente isso que a gente falou. E os bordos? Face lingual. Olha aqui, ó. Face lingual, quando a gente observa, nessa região cervical aqui, ó, eu também tenho uma maior elevação nessa região cervical da face lingual. Essa região aqui é a bossa, é o cíngulo. Se for na face vestibular, é a bossa. Na face lingual, é o cíngulo. Então, o cíngulo é uma elevação do terço cervical da face lingual. Tá vendo que o dente ele tem duas elevações na margem da face lingual aqui, ó? Eu tenho uma elevação aqui, ó, e uma elevação aqui, ó. Essas duas elevações são cristas. São cristas que estão na margem do dente. Essas duas cristas são cristas marginais. Eu tenho uma crista marginal do lado mesial, a crista marginal mesial, e eu tenho uma crista marginal do lado distal, que é a crista marginal distal. Então a crista marginal ela vem, ó. Ela vem e ela delimita uma parte mais profunda que está aqui no meio. Quem que eu falei que está aqui no meio que é uma parte profunda mesmo? É a fossa. Lembrando, crista marginal é parte alta do dente. Fossa é parte baixa. Fossa é a região que a gente vai fazer depressão. Tá bom? Cíngulo, parte alta. Sulco de desenvolvimento, parte baixa. Lóbulo de desenvolvimento, parte alta. Beleza? Então, quando a gente estava falando, voltando aqui, a bossa na face vestibular, acima da bossa continua tendo uma convexidade. Quando a gente fala do cíngulo na face lingual, acima do cíngulo forma convexidade. Olha aqui, ó. Acima do cíngulo não forma convexidade. Acima do cíngulo, a face lingual faz essa curva aqui, ó. Faz essa curva. Tá vendo que formou uma concavidade? Deixa eu dar licença um pouquinho.
Oi? Gente, tem alguém aí com o ventilador ligado que está um barulho insuportável, desculpa. Alguém aí que está ou respirando em cima do microfone, que eu não estou ouvindo nada. Acima Ventilador, do, desliga o microfone de vocês, só para na hora que for perguntar. ai. Acima do símbolo, o símbolo é uma região convexa. Acima do símbolo eu tenho uma concavidade. É uma concavidade. Beleza? Então, o que acontece? A bossa, a face vestibular, no terço cervical, ela é o quê? Convexa ou côncava para cá, para minha mão? Convexa. E no terço médio e no terço incisal? Ela continua sendo convexa. Eu não tenho concavidade na face vestibular. Ela é toda assim, ó. Tá vendo? Ela é toda assim. Porém, tem uma região que é mais convexa, que é a região no terço cervical. Mas, se eu olhar ela aqui em cima, ela também faz ligeiramente assim. Ela não vai fazer isso aqui, ó. Então, a face vestibular, ela é toda convexa. Convexa que você fala é o quê, professor? É a frente dela? Não, tem que lembrar do desenho da colher que eu fiz. A colher, ela tem um Ah, lado tá, tá. tem um lado côncavo e um lado convexo. Ok. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma colher. A colher, ela tem um lado côncavo e um lado convexo. Essa parte aqui que a gente coloca comida é o lado côncavo, é o lado que tem uma cova, é o lado que tem uma concavidade. Essa parte aqui de trás é o lado convexo. Esse lado arredondado aqui, ó, é o lado convexo. Ok. Desativei todo mundo, pessoal. Daqui a pouco eu ligo para a dúvida. Não, Aqui eu estou desativada, não. é o lado convexo. Uhum. Bom, quando eu coloco aqui, ó, essa colher para cá, ó, qual lado dela fica voltado para vestibular? Ele é toda convexo. Tá vendo que a face vestibular não forma nenhuma concavidade? Ela é toda convexa, olha. Ó. Não sei se dá para entender. Ela é toda convexa. Dá, sim. A face lingual, eu não tenho isso. Lá no cíngulo, lá no terço cervical, ela é convexo. Essa partezinha aqui. Só que aqui em cima, ó, a colher não encaixa. A colher não encaixa ali, ó. Tem um espaço. Então essa parte de cima, ela encaixa melhor com essa região da colher, ó. Olha aqui, ó. Ela encaixa melhor. Por quê? Porque ele é côncavo. Essa parte de cima, ele é côncavo. Tem uma concavidade, tem um buraco ali naquela região. Entendido? Ok. Obrigada. Beleza. Bom, quando eu olho a face proximal, qual que é o formato da face proximal aqui? Triangular. A outra proximal, também triangular. Formato da face vestibular, trapezoidal. Formato da face lingual, trapezoidal também. Sulco de desenvolvimento, está na vestibular ou está na lingual? Na vestibular. Lóbulo de desenvolvimento, também está na vestibular. São 3. Bossa, está na vestibular. Mamelos, está aqui na incisal. Ó. Quando o lóbulo ele sai aqui na incisal. Cíngulo, está aqui na lingual, no terço cervical. Crista marginal, está aqui na lingual, na margem. Aí tem 2 cristas, uma do lado mesial e uma do lado distal. Fossa, que é a região profunda, está aqui também na face lingual. Então, cíngulo, crista e fossa está na face lingual. Bossa, sulco de desenvolvimento e lóbulo de desenvolvimento está na face vestibular desse dente. Entendido isso? Sim. Beleza. Professor, Sim, Pode de falar. boa. Dúvida? professor, Oi, tô te ouvindo. tem como fazer de novo, que eu tô desenhando Fazer o quê? Qual parte? dessa do... Você estava apontando da parte das 3 partes linguais. Você falou muito rápido. Calma aí, que eu vou desenhar no slide. Deixa eu abrir de novo. Se eu for resumir aqui a face lingual, o que que tem nela? Se eu for resumir a face lingual, ela tem crista marginal, tá aqui, ó, de um lado e do outro. Uhum. Ela tem o cíngulo, que é essa região elevada aqui embaixo. Espera aí, o crista Com uma marginal. projeção aqui também. Uhum. Tudo isso está no slide, vai para vocês, tá bom, gente?
E ela Tudo tem a bem. fossa. A fossa é a região mais profunda. Tá aqui, entre a crista. Essa região aqui é mais profunda. Consegue observar na face lingual desse dente? Olha como tem as cristas na margem, ó. Ó, de um lado e de outro eu tenho duas cristas, tá vendo? Lá embaixo eu tenho uma elevação que é o cíngulo. E entre as duas cristas eu tenho uma região mais profunda. Essa região mais profunda que está entre as cristas é a fossa. Então, isso basicamente forma a face lingual. Crista marginal mesial e distal, cíngulo aqui na cervical e a fossa, que é a depressão que está entre as cristas marginais. Beleza. Se eu for lá na face vestibular, o que eu tenho lá na face vestibular? Basicamente, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui no terço cervical uma bossa. Aqui nessa região aqui, ó, eu tenho uma bossa. Azul. É, onde eu escrevi ali, tá vendo? Eu tenho dois sulcos de desenvolvimento, que são esses dois. Eu tenho... Agora apareceu. Apareceu. Agora apareceu? Eu tenho 3 lóbulos de desenvolvimento. Então, bossa é o que está circulado aqui. Sulcos de desenvolvimento, que são as duas depressões. E lóbulos de desenvolvimento, que são essas 3 partes mais altas aqui. São as 3 elevações. Professor, Uhum. a bossa, na hora de desenhar ela, a gente desenha ela mais restinha? Mais retinha. Ou ela tem algum relevo, alguma coisa assim? Quando eu desenho o dente virado, olhando ele por vestibular ou olhando ele por proximal? Vestibular. Não, mas acaba que a gente não acaba não desenhando a bossa, tá bom? Aí, na verdade, se você for uma desenhista e quiser fazer uma sombra mostrando que ali é mais volumoso, você pode. Mas quando a gente faz Ele desenho, é da cervical até o sulco, não é? Até esse sulco de desenvolvimento. ele ocupa mais ou menos a região cervical ali. Não necessariamente é assim, acaba sulco, começa a bossa, entendeu? Não necessariamente funciona dessa forma. O sulco, ele não invade a região de bossa. Pode ser igual tá no slide aqui, tá vendo? Que o sulco ele parou um pouquinho antes e a bossa começou depois ali. Não necessariamente uma coisa dá continuidade à outra, entendeu? Ok, tá bom. Vamos lá. Então, só complementando o que eu falei e voltando aqui, que foi a dúvida que a gente começou a falar. Como aqui na face lingual tem um cíngulo e depois do cíngulo vem uma concavidade, quando eu for descrever essa borda aqui, ó, primeira coisa, que face é essa que eu estou olhando? Ou é mesial ou é distal? Se essa face que eu estou olhando é mesial ou distal, essa borda que está aqui embaixo, ó, é a borda da mesial ou da distal com a cervical. Então, se eu estiver olhando para a face mesial, qual que é o nome dessa borda aqui? Fala para mim. Borda cervical, não. Se eu estiver olhando a face mesial e essa borda aqui for a borda cervical, eu junto o nome. Essa borda aqui é a borda mesio-cervical. Mesio-cervical. Tá vendo que ela faz uma curva? Essa curva aqui, ela é côncava ou ela é convexa para a raiz que está aqui embaixo? Ela é côncava para a raiz. Então, essa borda aqui de baixo, ela é côncava para a raiz. Beleza? Beleza. Olha vestibular. Da vestibular, parte da linha do colo, vem uma convexidade e continua tendo uma convexidade o dente. Eu não tenho concavidade. Então, daqui até aqui, ó, tudo isso, toda a borda vestibular da face mesial, toda a borda vestíbulo-mesial aqui, ó, ela é o que para vestibular? Côncava ou convexa? Ela é convexa para vestibular. Agora, na face lingual é diferente. Por quê? Na face lingual veio para complicar um pouquinho a nossa vida. Porque aqui na região de cíngulo, ela é convexa. Só que logo depois que acaba o cíngulo, eu começo a ter uma concavidade nessa região. Então, quando a gente desenha isso aqui em terços, ó, aqui embaixo é o terço cervical, aqui é o terço médio e aqui é o terço incisal. Aqui na região do terço cervical, como é que se apresenta essa borda? Ela se apresenta côncava ou convexa pré-lingual que está aqui? Convexa. Professor, fala essa 3 de novo aí pra mim, que você Convexa. acabou de rabiscar o E meio. aqui em cima, ela se apresenta côncava ou convexa pré-lingual que está aqui e que está aqui? Aqui no terço Côncava. médio, ela se apresenta côncava. E aqui no terço incisal, ela se apresenta
côncava também. Então, no terço cervical, ela se apresenta convexa paralingual. No terço médio e no terço incisal, ela se apresenta côncava, porque depois do cíngulo vem uma concavidade. Conseguiram relacionar lá com aqui agora? Professor, Oi? como que é o nome dessa, depois do símbolo aí, no verde? Concavidade? Isso, Não, lá obrigado. forma uma Não, concavidade. não é concavidade não, professor. Não, é uma fossa que tem lá na face lingual, que a gente desenhou lá, Ai, né? é, você fez nessa verde, é essa verde aí. É que eu não vi, você falou a vermelha símbolo, eu não vi a verde. Não, o vermelho está mostrando uma convexidade e o verde uma Aham. concavidade. Aí o vermelho está localizado no terço cervical do dente e o verde ele está localizado ali no terço médio e no terço incisal do dente. Sim. Foi ou não? Pode falar. Mas sim, essa concavidade ali dentro tem a fossa. Lá dentro. Não, era esse nome que eu estava querendo saber. Porque quando você falou símbolo, aí eu não ouvi a outra. Tá. E a face incisal? Antes de eu mostrar, eu já falei hoje para vocês. Como é que se encontra a face incisal desse dente? Face incisal, pessoal, olha, É a ponta. é a borda incisal aqui, ó. Ó, a face mesial tá aqui. A face mesial tá passando aqui, ó. A face distal, ela tá passando aqui. A face cervical, a borda cervical tá passando aqui. E a face incisal tá passando aqui em cima. Se a distal, ela é menor do que a mesial, a face incisal, ela vai inclinar para qual lado? Mesial ou distal? Distal. Distal. Entenderam? Vou fazer o seguinte agora. Pode ligar o microfone agora. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês me respondam. Até para eu ver, tipo assim, o que vocês pegaram, o que ainda tem dúvida. Tá bom? Tá Pode bom. ligar. E pode responder. É para responder para eu realmente ver o que vocês pegaram e o que vocês não pegaram. Primeira coisa. Quando eu comparo o incisivo central superior com o lateral superior, quem tem um volume maior? Incisivo central. Incisivo central. Passa a primeira, né? Deixa eu abrir aqui todo mundo para ver quem está no vídeo. Se eu comparar, se eu olhar o incisivo central superior, ele é alargado ou ele é alongado? Alargado. Ele é alargado. Perfeitamente. Beleza. Ô, A professor, bossa. Oi. nesse sentido de alargado e alongado, no incisivo central, é sempre 80% a Não, diferença? é uma média. Isso varia de pessoa para pessoa. Nem sempre vai ser, entendeu? Tem pessoas que é 70. Isso. Aí sim, o incisivo central normalmente ele é alargado. Só que se a gente for comparar um com o outro, vai ter uns que vai ser mais alargados e vão ter outros que vão ser mais alongados. De uma forma geral falando, ele é mais alargado. Porque a gente sempre compara ele com o lateral. Lembra que eu falei? A gente sempre tem um dente de referência para comparar ele. Se fosse ele sozinho, seria difícil de comparar. Entendi, obrigado. Entendido? Beleza. A bossa, ela está localizada em qual face? Vestibular. Vestibular. Em qual terço da face vestibular? Terço. Terço Terço cervical. cervical. Lembra? Lá embaixo, perto da cervical. Beleza. Quantos sucos de desenvolvimento tem na face vestibular? 3. Não lembra? Suco é depressão. São 2. 2 sucos de desenvolvimento, eles dividem 3 o quê? Lóbulos. 3 lóbulos de Três desenvolvimento. lóbulos. Esses lóbulos, pessoal, eles aparecem aqui na incisal como 3 elevações que a gente chama de mamelos. Mamelos. Lembraram? Sim. Esses mamelos, normalmente, eles aparecem em dentes recém... Eles estão presentes mais em dentes recém-erupcionados. Tá bom? Descidos, não. Recém-rompidos. É dente permanente, só que acabou de nascer. Entendeu? Entendi. Beleza. O símbolo, pessoal, ele está em qual face? Fase lingual. Fase Face lingual. lingual. Ele está em qual terço? Um terço do cervical. Cervical. Tá bom? Quantas cristas marginais existem no dente? Duas. Na face lingual ou na vestibular? Lingual. Igual. Tá bom?
São duas cristas marginais. Entre o cíngulo e as cristas, no meio da face lingual, eu tenho uma depressão que eu chamo de quê? Fossa. Aí lá na fossa, eu expliquei um negócio para vocês. Quando eu mostrei a fossa, eu falei que ela é mais profunda aqui, ó. Tá vendo que a sombra é maior aqui? Profunda aqui. Mais próxima do cíngulo, a depressão dela é maior. E menos próxima do cíngulo, a depressão dela é menor. Maior e menor. Beleza? Tá bom. Beleza. Outra coisa. A face incisal desse dente, ele inclina para mesial ou para distal? Real. Para distal. Inclina para distal. Beleza? Inclina para distal. Beleza. Aí eu quero passar mais um. Lembra que a distal, como a distal é menor do que a mesial, a face ela vai inclinar para distal. Tá? Mais uma informação para vocês. Apesar que essa aqui não está aparecendo muito para distal, né? Mais uma informação, pessoal. Aqui é mesial, esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é distal. Você tá vendo que o ângulo da mesial, ele é mais reto? Sim. E o ângulo da distal, ele é mais arredondado? Sim. Então a gente fala assim, ó. Calma aí. Ângulo mesial, ele é reto. Lógico que não é uma quina, tá bom, gente? Mas ele é mais próximo do reto. E o ângulo distal, ele é o quê? Pouco arredondado. Não é um arredondamento muito grande. A gente chama isso de pouco arredondado. Na face vestibular, tem concavidade? Não. Não. Tem as depressões que são sulcos, mas a face não tem uma concavidade nela toda. Então, fechou. Cada face tem quantas bordas? 4? Cada face tem 4 bordas. Toda face tem 4 bordas, tá bom, pessoal? Toda face tem 4 bordas. Se eu observar essa face aqui, ó, ela tem essa borda, essa borda, essa borda, essa borda. Se eu estou olhando aqui a face lingual, como é que é o nome dessa borda aqui embaixo? É a borda da lingual com a cervical. Então eu chamo de borda lingo-cervical. Eu sempre olho a face que eu estou olhando, eu abrevio o primeiro nome, que é a face que eu estou olhando, e coloco a face que ela está passando próxima. Por exemplo, aqui, ó, é a borda da face lingual com a cervical. Então, o primeiro nome é a face que eu estou olhando. Quem eu estou olhando? Lingual. É lingual. Então, eu estou olhando para lingual. Então, o meu primeiro nome é a abreviação de lingual. A abreviação de lingual é linguo. Então, essa borda aqui é a borda linguo-cervical. Cervical. Essa borda aqui, ó, é a borda da lingual com a incisal. Então, qual que é o nome dela? Borda Lingo-incisal. lingo-incisal. Essa borda aqui é a borda da lingual com a mesial. Então, ela é a borda lingo-mesial. E essa borda aqui, da lingual com a distal. Então, ela é lingo-distal. Lingo-distal. Tá. Quando eu olho uma face proximal, aí muda. Por exemplo, imagina que você está olhando aqui a face distal. Qual que é a abreviação de distal? É disto. Disto. Então, essa borda aqui da distal com a cervical, qual que é o nome dela? Disto cervical. Cervical. Essa borda aqui da distal com a vestibular, disto vestibular. Essa borda aqui da distal com a lingual, disto lingual. E essa borda aqui da distal com a incisal, disto incisal. Tem alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Não. Alguma dúvida seja no que for da aula, das outras aulas, das aulas anteriores? Não. Beleza. Para concluir, pessoal, a raiz. A raiz desse dente, ela é cônica. Tá vendo? Quando ela vai afunilando, ela tem um formato cônico. Ela tem 1,5 vezes o tamanho da coroa. Isso vai depender de dente para dente. Aqui, ó. Lembra? O incisivo, ele tem altura de 10 milímetros da coroa. E a altura total de uns 24. Então, a raiz dele é mais ou menos 1,5 vezes o tamanho da coroa. Olha lá. Então, a gente tem a raiz que ela tem um formato cônico. E se eu cortar essa raiz aqui assim, ó, se eu fizer um corte dela nesse sentido aqui, ó, e eu quebrar ela e mostrar para vocês como vai ficar, ela faz isso aqui, ó. Ela forma um triângulo com os ângulos arredondados, onde aqui é vestibular e aqui é lingual. Entenderam isso? Se eu cortar ela, cortei, e vou mostrar ela como ficou esse corte,
ela fica com um formato triangular arredondado. Onde aqui é vestibular e aqui é lingual. Vocês conseguiram entender essa parte aqui? Não. Sim. Pode cortar, Raíssa. Se cortasse e visse de cima. Imagina que eu cortei aqui, ó, exatamente onde está passando a linha aqui, ó. Cortei. Imagina que a raiz está aqui, ó. Cortei, quebrei isso aqui, ó. E eu mostro para você como ficou esse corte. Ela fica com o formato de um triângulo. Na vestibular maior e na lingual menor. É um triângulo arredondado, não tem quina. Essa raiz é dessa forma. É difícil achar uma foto assim. Tá vendo aqui, ó? Meu dente está com a raiz cortada. Tá vendo que forma um triângulo arredondado? Uhum. Com a vestibular. Aqui é vestibular ou lingual? Esse aqui tá maior. Vestibular. Aqui é vestibular e aqui é lingual. Beleza? Só para concluir. Olha como a mesial... Olha, aqui é a face vestibular do dente. Ó. Aqui é vestibular. Olha como a mesial e a distal, elas afinam para a lingual. Olha como a lingual ela é menos larga do que a vestibular. Tá vendo o que mesial e distal faz para a lingual aqui, ó? Elas convergem para a face lingual, tá vendo? Mesial e distal, olha o que faz. A face lingual vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, até chegar à espessura do cíngulo, tá vendo? Então, a face lingual, quando a gente compara a largura da vestibular e da lingual, a face lingual ela é menos larga do que a face vestibular. Ó. Face vestibular, face lingual. Alguma dúvida mais? Não, não. 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 Beleza. Não. Pessoal, finalizamos a aula aqui, tá bom?